Oi, meus lindos! Vamos à aula de ciências de hoje? Ó, sempre, né, estamos começando o segundo bimestre. Então, achou onde tem o 2, que representa o segundo bimestre? Vamos à leiturinha da página 12, tá? Então, livro de ciências da página 12 até a página 17, tá bom? Então, olha só, a tia vai ler um pedacinho do ponto para poder você estar entendendo. Ó, o reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Lembra que a tia falou que nós somos animais, né, racionais e os demais irracionais. Nós pensamos. Então, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como florestas, nos campos, nos mares e até na nossa casa, né? Nós temos os nossos animais domésticos. E aí embaixo você tem várias figuras de animais. O reino animal pode ser dividido em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados, tá? A diferença só é do começo da palavra, vertebrado e invertebrado. Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, ou seja, tem os ossos, tem a coluna que sustenta o corpo. Se nós não tivéssemos os ossos, por exemplo, não ia dar. A coluna vertebral é que sustenta o nosso corpo. Então, os animais, né, nós e todos os animais que possuem ossos são chamados de animais vertebrados, possuem coluna vertebral. Aí embaixo você tem um esqueleto de um gato. Olha só, ficaram só os ossos dele. Então, o gatinho, ele é vertebrado, porque ele possui esses ossos, essa coluna vertebral. E agora os invertebrados. Como que é a diferença? Se você pega não, né? Não é legal pegar bichos, assim, insetos. Mas se você vê um mosquitinho, se você pisar nele, ó, sumiu. Não tem ossos. Então, por aí você já vê o quê? Então, ele não tem coluna vertebral. Então, ele é um animal invertebrado. E assim você tem vários. Tem a borboleta, né? Tão bonitinha, né? Mas ela também não tem ossos. A abelhinha. Se você pisar nela assim, ó, ela vai sumir. Agora, ninguém consegue pisar num cachorrinho, né? Por mais que você consegue até matar, Deus me livre, que é pecado matar um bichinho, né? Mas vai ficar os ossos dele, porque ele tem coluna vertebral. Então, a diferença é essa, tá? A coluna vertebral é o eixo central, o eixo central do esqueleto, responsável para sustentar o corpo dos animais, tá? Dos animais vertebrados. Lembra que a gente já falou? Se nós não tivéssemos ossos, nós não íamos conseguir ficar em pé, porque a nossa coluna é que nos mantém em pé. Então, os ossos é que formam o nosso esqueleto, tá bom? Ela é formada por um conjunto de ossos chamados vértebras. Os vertebrados são divididos em 5 grupos, formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Conheça alguns, ó. Nós temos o peixe, né? Os peixes, os anfíbios e os répteis. Então, vamos ler os peixes, ó. Os peixes nascem de ovos que, na sua maioria, se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Eles nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem o corpo coberto de escamas e se locomove por nadadeiras, tá? São os peixes.
todos que vivem lá no mar, não é isso? Agora, os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, ou seja, eles nascem de ovos, tá? Por exemplo, a galinha, né? Ela coloca os ovinhos, depois vem os pintinhos. Então, os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mamãe, né? Ou seja, nascem de ovos. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra quanto na água. Alguns têm a pele úmida, podem também tem a pele lisa e escorregadia, como os sapos, as rãs, as salamandras e até as cobras cegas, tá bom? Os anfíbios nascem de ovos que se desenvolvem na água em local úmido. Répteis. Os répteis são animais que têm o corpo coberto de escama, como a cobra, né? As cobras, que tem placas duras, como os jacarés, tem as carapaças, né? Aquelas coisas duras no corpo deles, como as tartarugas e os cágados também, tá? Aí aqui tem os desenhos para ilustrar, para você poder ver em casa, né? Um cágado, a rã, os peixes, tá bom? Lá na página 13, os répteis se reproduzem através de ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas, né? E quando as possuem, estão muito curtinhas. Observe essas características, né, nas cobras, tá? Nos jacarés, lagartos e lagartixas. As aves são animais vertebrados, possuem ossos. Vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bicos, põem ovos, né? E os chocam. Depois, os filhotes nascem. Elas andam com duas patas, por isso são chamadas de bípedes. São vários conteúdos, são várias informações. Não se preocupe porque vai ter várias revisões, tá? Que a gente está falando assim, animais bípedes, animais lá atrás, né? Falamos dos répteis. Não se preocupe, são vários conteúdos, mas vai ter vários exercícios, aí vai ficar melhor para fixação, tá bom? Os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe, por isso são classificados como vivíparos. E quando nascem, esses animais se alimentam-se com o leite materno. Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como nós, né? O homem. O morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia, o coelho, eles também são mamíferos. Aí você vai pensar assim, poxa, mas o morcego voa, né? Mas ele é a única ave, né, que voa e mama, tá bom? O morcego. Aí você já viu um cachorrinho mamando? Então, a cadela fica lá esperando o filhote, é gerado dentro da barriga da cadela, aí ele nasce, então, aí ele mama. Por quê? Mamífero, tá? Animais mamíferos são aqueles que mamam quando pequenos, tá? Nós somos mamíferos, nós mamamos na nossa mamãe, né? Então, nós somos animais mamíferos. Muito bem. Agora aqui embaixo, tem o desenho do elefante. Vocês estão vendo aí no livro? O homem é o único mamífero que raciocina, isto é, pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre. Terrestre, quem vive na terra. E o morcego é o único mamífero que voa. Lembra que a tia falou? Muito bem. Exercício da página 13, número 1. Observe essa imagem a seguir
e depois responda as questões. Letra A. O esqueleto mostrado acima, você está vendo aí só um esqueleto. O esqueleto é um conjunto de ossos, né? Por isso que os animais são vertebrados, quando tem esse conjunto de ossos. O esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado. Como é possível saber? Se tem o esqueleto acima, se você deduziu que é um animal vertebrado, porque você observou que ele tem o quê? Né? Os ossos. Então, você vai estar respondendo aí na letra A. É possível saber porque ele possui uma coluna vertebral. Coluna vertebral é aquela coluna de ossos, né? Que forma o nosso corpo. Na letra B, qual é a função da coluna vertebral no corpo dos animais vertebrados? A tia já até falou que se não tiver, né? A gente não consegue ficar em pé. Então, qual é a função da coluna de ossos? É para sustentar o nosso corpo, sustentar o corpo dos animais vertebrados também, né? Letra C. Qual grupo pertence o animal da imagem? Descreva as características. Ele pertence ao grupo dos répteis. Possui o corpo coberto por escamas e reproduz-se por ovos, tá? E rasteja, porque ela é o quê? Esse desenho aqui é um animal, é um esqueleto de uma cobra, né? Uma serpente, uma cobra. Então, vamos lá. Número 2. Responda sim ou não e depois justifique a sua resposta. Um homem é um mamífero? Sim, né? Aí você respondeu sim. Aí por quê? Por que você botou sim que o homem é mamífero? Nós. Porque nós mamamos quando somos pequenos, né? Nós ficamos dentro da barriga da mamãe, aí nascemos e quando bebê, nós mamamos. Então, por isso que nós somos classificados como mamíferos, mamamos quando pequenos, tá bom? Então, vamos na página 13, né? Não, página 14 agora. A tia já falou. Na página 14, tá assim, ó. Observe as características. Nada. Quem é que nada? Respira debaixo da água. Quem? Tem o corpo coberto de escama. Aí você vai olhar o desenho embaixo, ó. Eu tenho um peixe. Essas características correspondem a qual animal abaixo? Ele tem que nadar, ele tem que respirar embaixo da água e ele tem o corpo coberto com escamas, mamão com açúcar, né? Qual é o bichinho que você vai marcar aí? Que vive lá no mar? Esse mesmo. Então, número 4. Escreva o nome dos animais que possuem as características solicitadas. Animais bípedes e com penas. Qual é o animal bípedes? Olha aqui, vou fazer um desenho bonito. Eu acho. Ó, cheio de penas e 2 patinhas. É um bípede com 2 patinhas. Aí você vai estar escrevendo lá, tá bom? E um animal quadrúpedes com pelos. E a tia, muito desenho. Deixa eu fazer aqui um gato. O gato você desenhar bonito, ó. Eu acho. Ai, meu Deus. Olha o gato. O gato, ele é quadrúpede porque ele tem 4 patas, tá? 4 patinhas. Então, você vai estar escrevendo aí, tá bom? Muito bem. Animais. Vocês estão observando que é bastante conteúdos aqui? Mas não se preocupe que depois vai ter revisões, igual a tia falou, tá? Animais invertebrados. Invertebrados, ó. Observe a imagem abaixo e depois converse com a mamãe e com o papai, né? Que aqui tá pedindo com os colegas, mas aí como nós estamos com essa licença temporária, converse com a mamãe e com o papai. Você tá vendo o quê? Uma porção de formigas. Então, quais as características que você observa nos animais da imagem?
Elas são diferentes dos animais vertebrados? Sim, né? Invertebrado, não tem ossos. Então, embaixo tem a abelhinha, né? Que a abelha nos fornece o mel, ela também é um animal invertebrado. O bicho da seda, que fabrica os fios de seda, né? Matéria que é utilizada na produção de tecidos. Tecido o quê? Pano, né? Então, também é um animal invertebrado. Tem muitos insetos, né? O mosquito, o grilo, o vagalume, que são animais que não têm ossos, então são classificados como animais invertebrados, tá bom? Lá na página 16 tem o exercício. Quando você esquecer, você lê o ponto antes para poder estar relembrando, para poder responder, tá bom? Ó, circule na imagem os animais invertebrados que se encontram nessa imagem aí. Aí você vai olhar nessa figura toda, você vai ver um caracol, você vai ver uma formiguinha, uma joaninha, uma borboletinha voando, né? Uma abelhinha voando. Então, animais invertebrados, tá? Agora, tem uma lagartixa aí. Essa não pode circular não, tá? Porque essa, quando ela morre, fica lá aquele esqueletinho dela. Então, ela é classificada como vertebrado. Ela possui a coluna vertebral. Aí, letra A. Escreva os animais que você circulou acima, que são invertebrados. Você achou formiga, você vai escrever formiga, abelha, joaninha e caracol. Aí, na letra B, está perguntando assim, qual é o único que não é invertebrado? Ou seja, qual é o único que possui a coluna vertebral, que tem o ossinho? A lagartixa, tá bom? Aí você vai escrever. E o número 2 você vai colocar V para verdade. Número 2, colocar V para vertebrado e I para invertebrado, tá bom? Leão, possui coluna vertebral? Sim, então V de vertebrado. Tucano, possui coluna vertebral? Sim, V de vertebrado. Aranha, não possui coluna vertebral, então I de invertebrado. Barata, barata não possui coluna vertebral, I também. Arara, possui coluna vertebral, V. Minhoca, não possui. A cobra sim, a minhoca não, tá? I de invertebrado, tá bom? Escreva o nome do produto que cada animal invertebrado abaixo nos fornece. Invertebrado, não tem ossos, mas é útil para o ser humano. Por exemplo, a abelha. A abelha nos fornece o quê? O mel, né? Que do mel faz os remédios. Bicho da seda, ela é um animal invertebrado e útil para o ser humano. Ela nos fornece o quê? O tecido, tá bom? E na página 17, que é a última página do livro de ciências, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, alguns animais invertebrados. Você vê aqui, ó, aranhas, tá vendo? A formiga, o polvo, a minhoca. Essa parte aqui da frente é que faz a diferença, ó. Os dois têm o restante vertebrado, ó, V. Só tira o IN. O IN é quando não possui coluna vertebral. E o vertebrado quando tem a coluna vertebral. Quando tem os ossos, né? A coluna. Então aqui você tem a vaca, o bode, o gato. Vários animais que possuem a coluna vertebral, tá? Então é classificado como animal vertebrado. Lá na página 17, que é a última página, está assim, ó. Só a parte A, tá? A parte B já é da próxima aula. Agora reescreva corretamente as afirmativas erradas, tornando as verdadeiras. Por exemplo, aqui, ó, número 4 tá assim: os animais invertebrados não são importantes para as pessoas. Tá errado, né? Todos os animais são importantes. Então, você vai escrever lá nesse espaço: os animais invertebrados
são importantes para as pessoas, tá? A outra alternativa que está errada. A minhoca, o siri, a mariposa e a rã são todos invertebrados. O siri não é. Então, você vai botar assim, ó. A minhoca, o siri, a mariposa são todos invertebrados, tá? Você vai estar corrigindo o que está errado, tá bom? Então, esse é o dever de ciências. Agora, no livro Moral e Ética, na página 12, tá? Moral e Ética, página 12 a 14. A 12 é uma leitura e a 14 você vai ter que ler para poder estar respondendo a 13, tá? Então, a 12 está assim, ó. Convivência na família. Conviver é relacionar-se com outros de modo agradável, tá? Ou seja, ter um entrosamento por meio de respeito e de união, né? Conviver, assim como você convive aí na sua casa, você tem respeito, tem união por todos. Isso chama-se convivência na família, tá? As primeiras pessoas com quem convivemos são aquelas da nossa família. Por isso que a família é considerada o primeiro grupo social, né? Nós temos vários. Tem o grupo de escola, o grupo de igreja, o grupo de clubes. São vários grupos sociais que nós pertencemos. Mas a família é o primeiro grupo social que nós pertencemos. Quando você nasce, quem está lá? A mãe, né? O papai, a vovó, a família. Então, essa é o nosso primeiro grupo social. Na página 13, você vai estar respondendo os exercícios. Ó. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Nessa parte amarela aí, você tem várias palavrinhas. Tem palavras boas e palavras ruins, tá? Raiva. Que palavra ruim, né? Então, na letra A, cresço como pessoa quando ofereço aos outros. Quando você dá a alguém alguma coisa boa, você cresce como pessoa. Se você oferece coisa ruim, ó, não é bom, né, para o ser humano. Você não cresce como pessoa. Então, na letra A, você só vai escrever o que é bom que está aqui nessa parte amarela, que faz você crescer como pessoa, tá? Raiva, amor. Então, você vai lendo todas as outras. Inveja. O que for bom para você crescer como pessoa, você vai escrever na parte de cima, tá? E na letra B, não cresço quando tenho para oferecer aos outros. O que tem de ruim aí em cima que faz com que você não cresça quando você oferece para os outros? A raiva, né, é uma delas, né? Então, você vai estar olhando e vai estar escrevendo embaixo, tá bom? E o número 2, mamão com açúcar. Tenho certeza que você vai achar, sabe por quê? Você vai completar esses desenhos aí, tá? Com a primeira letra do desenho. O primeiro desenho é um desenho de um abacaxi. Abacaxi começa com a letra A. Então, você vai colocar a letrinha A, tá vendo? Aí, você vai estar formando uma palavra boa, amar, né? Cadeira, letra C. Aí você vai estar formando outra palavra boa, cuidar. Esse rato aí, R. Olha a outra palavra boa que você vai estar formando, respeitar. E elefante é educar. Então, essas palavrinhas aí fazem parte para quando eu quero crescer como pessoa. Então, meus amores, ó, até a próxima aula, tá bom? Fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês e não esqueçam, amo você, tá? Tchau!